PUC Minas realiza a 28ª edição do Congresso Internacional da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, de 14 a 17 de julho. O congresso é uma parceria da SOTER com a PUC Minas, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no estúdio da TV Horizonte o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista, do Departamento de Ciências da Religião e da Comissão Organizadora do Congresso. Professor Paulo, bem-vindo. Obrigado. Como que está sendo planejado esse 28º Congresso Internacional da SOTER? O Congresso, a preparação começa com um ano de antecedência, né? Então, é uma discussão na própria Assembleia, quando termina o Congresso, sugerindo temas para o próximo ano. E depois a comissão organizadora, né, dá um título e começa o processo de convite às pessoas que vão fazer as conferências, as mesas. E esse ano a gente decidiu por esse processo, discutir uma temática que está muito forte presente, que é a relação entre religião e espaço público. Esse é o tema, né? Religião, espaço público, cenários contemporâneos. São vários cenários. Como que vocês decidiram abordar esse tema e qual a definição desse tema para a SOTER? Eu acho que está mais do que na hora de a gente continuar discutindo, né, essa questão da religião na sociedade, né, como ela é importante para a cidadania, as dificuldades que existem, né, no acolhimento das propostas religiosas, há um problema de intolerância, né, há um problema de discussão do papel da religião na formação da cidadania. Então a gente tem convidados internacionais que vão tratar dessas temáticas. Quais, né? convidados internacionais que você se recorda no momento? Pedro Trigo, né, tem um grande especialista em área de sociologia da religião, que é o Enzo Patti, né, um italiano que vem também participar, e vários pesquisadores no Brasil, né, que têm abordado essa temática da religião no espaço público. Por que religião e espaços contemporâneos, cenários contemporâneos? Eu acho que existem vários cenários, né? Por exemplo, a questão de intolerância, né? Agora nós acabamos de assistir, né, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal discutindo a questão do ensino religioso, né, nas escolas públicas, né? Então eu acho que há muitas polêmicas, né? A gente tem visto no Congresso Nacional, a Comissão de Direitos Humanos, toda hora aparece uma temática ligada à religião. Então a gente quer abrir o espaço para refletir sobre isso, a questão da ciência, da religião, da teologia, diante desse desafio, né, que se faz à religião e à teologia, como ela se coloca no espaço público. Porque o espaço público é um espaço, né, que não é confessional, né, ele é público, ele é laico, né? Então eu acho que é importante a gente refletir sobre essa presença. Eu acho que ela tem que ser vista, tem que ser pensada, refletida, né? Mas a gente não pode pensar mais na presença na religião naquele modelo antigo de cristandade, pensando que todo mundo tem uma mesma crença, uma mesma confissão religiosa. Então é importante o diálogo. Uma das questões importantes da discussão é isso. Como se dá o diálogo entre as religiões, né? O respeito. E o evento ele é direcionado para qual público específico? A SOTER está com 30 anos, então ela foi aos poucos ampliando essa perspectiva de participação. Ela começou com um grupo de teólogos, mas incluindo como sociedade civil, né, cientistas da religião. E hoje ela tem, como você mesmo anunciou no início, o apoio dessas entidades de fomento no Brasil, CNPq, a CAPES, a FAPEMIG. Então é um público voltado para estudantes, pesquisadores. Seminaristas também. Também, né, que pesquisam sobre teologia e ciência da religião. Em geral, esse nosso público. E hoje a gente tem uma faixa, nos últimos congressos, de mais de 500 participantes. Você citou aí os 30 anos da SOTER. O que isso significa para todos os participantes, né? O trabalho que tem sido feito ao longo dos anos. Gostaria que você fizesse um balanço dessa trajetória. Veja que são 30 anos, 30 livros, né? Então, estamos lançando mais um livro da SOTER. Inclusive, um deles, em 2000, ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura, né? Então, assim, ela tem uma caminhada exitosa. Começou pequena, com 15 teólogos se reunindo em 83, marcando o primeiro congresso para 85, né? E à frente desse
desse trabalho importantes figuras da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Alberto Antoniazzi, Padre João Batista Libânio, né? Irmã que infelizmente Carmelita, não estão mais aqui conosco. Né? Irmã Carmelita também, que não está, né? Padre Toninho, Padre Antônio Aparecido da Silva de São Paulo. Então, esse grupo começou a pensar nisso, reunir teólogos para refletir, para partilhar suas experiências, suas pesquisas, mas não só os teólogos, também com cientistas da religião, né, abrindo esse espaço para a ciência da religião. E foi num contexto interessante que, né, nós estávamos depois de Puebla, nós estávamos ali às vésperas, logo depois da conferência, né? Da conferência episcopal em Puebla, do CELAM, né? Então, falando de comunhão e participação, a importância dos teólogos, né, estarem discutindo. E a Soter, nesse período, ela conseguiu ajudar muito, por exemplo, o próprio reconhecimento público da teologia, o reconhecimento, por exemplo, dos cursos de teologia nas faculdades e universidades. Olha que bom. Então, os cursos de pós-graduação também reconhecidos pela CAPES, né? Então, houve discussão sobre a questão da evangelização, enculturação, a profissão do teólogo e temáticas ligadas à América Latina, à evangelização, né? E outras questões que, ao longo do tempo, apareceram como desafios que ela respondeu promovendo congressos, trazendo pessoas para refletir sobre isso. E a gente percebe um número cada vez maior de pessoas fazendo teologia. Sim. Pessoas que já têm outras profissões, psicólogos, médicos, que também querem um pouco mais de conhecimento nessa área. Sim, na própria Arquidiocese, né, o curso de teologia para leigos, em vários, o Cefap, né, Teologia Centro Loyola. Viva, Centro Loyola. Então, há um crescimento, uma demanda grande por essa formação. Eu acho que é importante, né? Eu não tenho dúvida que nunca se teve tanta gente interessada em fazer teologia. Então, isso é importante para a caminhada das religiões, da própria igreja, seja ela católica, protestante, das igrejas, e não é um congresso fechado a uma confissão, ela é aberta às diversas confissões religiosas, diversas tradições religiosas. Professor, quais as principais atribuições da Soter? O senhor já mencionou a divulgação da teologia, também a publicação importante de alguns livros, né? Hoje ela cumpre um papel até acadêmico importante, né? Porque os pesquisadores, estudantes, pesquisadores, eles devem apresentar suas pesquisas num espaço acadêmico. E o Congresso da Soter tem sido isso. Houve a organização de grupos de trabalho, né, de pesquisa, fóruns temáticos. Então, atualmente nós temos mais de 10 grupos de pesquisa, grupos de trabalho que se reúnem, né? Então, por isso, há essa acolhida, né, de muita gente por buscar apresentar seu trabalho nesse espaço. Então, tem GTs, por exemplo, que tem 20, 25 comunicações, né, de pessoas de diversas partes do Brasil, algumas do exterior, que vêm apresentar a sua pesquisa. Então, isso sai depois no caderno de resumo, sai em anais. Os últimos anais da Soter eram quase 3.000 páginas, para você ter uma dimensão da quantidade de comunicações. Nós temos um Papa muito atuante, o Papa Francisco, né, que tem mencionado várias discussões, vários temas de relevância. A Soter também tem, no seu trabalho ali, durante todos esses anos, desenvolvido essas discussões, juntamente alinhado com o Papa Francisco e também no seu dia a dia? Quais temas mais importantes fomentam as discussões da Soter? Curiosamente, o livro que recebeu o prêmio Jabuti tratou dessa questão, da discussão, esse diálogo da religião, da teologia com as ciências naturais, né? Houve congresso que se discutiu a questão da espiritualidade, a sustentabilidade, né? Então, essa temática está sempre presente, né? É claro que, geralmente, a emergência de um tema em função do contexto em que a gente está vivendo é que faz essa realidade aparecer. Mas a gente já tratou de quase todos os assuntos, né? Já tratamos de educação, da questão política, né? Da questão da juventude. Então, cada momento a gente elege um tema em função desse contexto. Então, acho que ela cumpre uma função de divulgação, de debate, né, público da teologia e da ciência da religião, mas também um lugar acadêmico de pesquisa, de troca de experiência, de crítica e de conhecimento, né? Em relação à juventude, como que a Soter
avalia, né, a participação dos jovens na igreja, esse trabalho que vem sendo desenvolvido na igreja, em todo mundo, pela participação do jovem, pela presença desse jovem, que ele seja mais cidadão, cristão, com valores? Apesar do senso comum, né, marcar talvez esse período da juventude como sendo, né, um momento de uma juventude mais descompromissada, né, com essa realidade, eu acho que as reflexões que a gente tem realizado não mostram isso. Ela tem talvez um outro foco, uma outra direção do seu olhar. Eu acho que há falta nas religiões, e aí particularmente eu acho também no próprio catolicismo e nas igrejas cristãs, perceber um diagnóstico mais claro da questão da juventude. Eu me lembro que logo no início do projeto Construir Esperança, aqui na Arquidiocese, houve uma pesquisa para saber essa realidade do jovem. Eu me lembro que também eu atuava na pastoral universitária, também houve uma pesquisa nisso. Eu acho que é a partir da realidade que a gente começa a organizar. Recentemente teve uma pesquisa sobre a família também, sim, né, que vai ser utilizada também no Sínodo dos Bispos. Pois é. Eu acho que a gente tem que partir da realidade e tentar responder de uma forma criativa, pedagógica a esse desafio. Desafios da Soter hoje? Eu acho que existe ainda uma caminhada. Para encerrar. Acho que existe uma caminhada longa ainda para a gente pensar, né? Eu acho que, mesmo que a gente já tenha avançado nesse debate, esse diálogo entre teologia e ciência da religião, eu acho que ele continua presente ainda, né? Eu acho que essa questão também, que a gente vai abrir agora, a religião no espaço público, esse congresso não consegue fechar essa temática, né? Eu acho que, curiosamente, a despeito de toda a abertura de diálogo, eu acho que hoje a gente está vivendo um clima, às vezes, de intolerância, né, de fechamento. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Muito obrigada, professor, pela entrevista. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Quer rever este ou outro programa da TV Horizonte? É só acessar o endereço que aparece na sua tela. Até o próximo programa.